Guilty Pleasure. Esse normalmente é o termo que as pessoas usam para aquelas coisas que a gente sabe que é muito ruim, mas que ainda assim a gente gosta. Eu, por exemplo, jogo LoL desde que eu me conheço por gente, mas eu sei que esse jogo é uma bomba, e não tem muito como eu provar o contrário. No âmbito dos filmes também não é diferente. Há uns meses atrás eu fiz um vídeo inteiro sobre Shark Boy Lava Girl, justamente tentando defender o filme pra vocês, tentando rebater algumas críticas e mostrar que ele, no final das contas, era sim um bom filme infantil. E por mais que eu ainda ache que eu tenha razão em dizer que ele é um filme decente para a classificação etária que ele se propôs, é inegável que existem filmes infantis bem melhores que ele, com uma história mais interessante, com personagens mais carismáticos e até mesmo, sei lá, atuações convincentes. O lance é que Shark Boy Lava Girl foi um filme escrito e dirigido por um cara chamado Robert Rodrigues, que essencialmente fazia dois tipos de filmes completamente diferentes. De dia ele fazia filmes infantis bem bobinhos, como Shark Boy, Pequenos Espiões e até mesmo aquele filme da ciborgue de olhos grandes, que não é tão fofinho, mas vocês entenderam. Mas quando anoitecia, o nosso querido Robert mudava completamente e fazia filmes de ação e terror mais 18, como o From Dusk Till Dawn, que ele fez em parceria com o Tarantino, o clássico Desperado, protagonizado pelo Antônio Bandeiras, e até algumas outras coisas que eu não sei se eu posso mostrar aqui. Então o nosso mano Robert era bem versátil. Ou ele também podia ser só um pai de família que, de vez em quando, tinha que agradar os seus filhos. Também serve. Enfim, o lance é que, independente da qualidade, a carreira dele como diretor de filmes infantis gerou grandes clássicos. Filmes que marcaram a infância de muitas crianças da geração passada e que, por mais que nunca tenham sido um grande sucesso de crítica, agradavam quem tinha que agradar. E, sendo sincero, isso aí sempre foi o suficiente. Porém, escondido nas profundezas da existência, existe um filme. Um filme infantil que por muito tempo eu não fazia ideia se eu realmente tinha assistido ou se era mais uma alucinação da minha memória traiçoeira. Um filme que, diferente de Shark Boy Lava Girl, esse sim era um grande guilty pleasure, e um filme que, surpreendentemente, marcou muito a minha infância. Eu tô falando de Shorts, ou usando um título melhor, A Pedra Mágica, o filme mais anticapitalista que eu já vi. Nah, eu tô brincando. Lorax ainda existe. Antes da gente continuar o vídeo, eu só queria desejar um feliz aniversário pro Opera GX, que não só tá patrocinando esse vídeo, como também completou em 2024 5 anos de existência. E com isso eles também vieram com uma atualização bem completa, mudando quase tudo no navegador deles. A primeira dessas mudanças é o grande update visual. Essa atualização mudou tanto coisas mais simples, como a barra de busca transparente para diminuir o número de informações necessárias na sua tela, como também coisas mais importantes, tipo o GX Corner, que agora é bem mais completo em tudo que envolve jogos que você possa imaginar, como notícias sobre o mundo dos jogos, calendário de lançamentos e até vários catálogos para você conhecer e experimentar coisas novas. A seção de configurações também tá de cara nova, seja o GX Control, para você personalizar o seu navegador da forma que o seu computador precisar, e até mesmo a literal aba de configurações, que agora tá bem mais simples e intuitiva de entender. Outra mudança interessante foram os mods. Se antigamente as modificações se limitavam a sons de teclado, wallpaper animados e trilhas sonoras, agora eles ganharam uma camada a mais para aumentar justamente a sua imersão. Ícones únicos na sua barra lateral, fontes personalizadas que mudam todo o navegador, personalização da logo do próprio Opera GX e até mesmo animações novas de inicialização. Tá ligado? Tem muita coisa boa aqui. Para finalizar com chave de ouro, a terceira novidade é a ferramenta de importação dos outros navegadores. Entrando em configurações, sincronização e importar marcadores e configurações, você pode escolher qualquer outro navegador que você tenha e simplesmente importar todas as configurações, cookies e dados que você desejar dele, fazendo com que fique muito mais fácil de você trocar pro Opera GX. Bem, se você gostou dessas mudanças e ficou interessado para ao menos testar o Opera GX, desce aqui no link da descrição e baixa gratuitamente no seu computador. Eu mesmo uso o Opera desde que eu me conheço por gente e eu gosto bastante. Obrigado Opera GX e vamos pro vídeo. O filme começa e a gente já é apresentado ao local onde tudo da história vai acontecer. Uma comunidade residencial chamada Black Falls Community, um suposto bairro artificial criado exclusivamente para abrigar as pessoas que trabalhavam numa empresa chamada Black Inc. Ou, se você preferir, Black Box Unlimited Worldwide Industries Incorporated. Ô nomezinho escroto, viu?
A sede dessa empresa, de uma forma nem um pouco discreta, é esse grande prédio preto em formato de cubo. Ou melhor, de caixa. Sacou? Black Box. Black Box, por sua vez, além de ser parte do nome da empresa, é o produto que ela fabrica. Um grande cubo preto que, em teoria, poderia se transformar em tudo. Seja uma máquina ditosa, um aspirador de pó, um triturador de papel e até mesmo uma torradeira. Assim como ele também teria de vários tamanhos para suprir necessidades diferentes. O criador da Black Box e CEO de tudo é esse cara chamado Carbon Black. O clássico multimilionário super ganancioso que não liga pro sentimento das pessoas e que faria de tudo para ganhar mais dinheiro. Até mesmo demitir qualquer pessoa que fosse contra ele. Haha, ele é um babaca. Ao lado oposto da corporação Black e do malvado capitalismo, a gente conhece o Toby Thompson, o protagonista desse filme e a clássica criança pré-adolescente de filmes infantis dos anos 90. O Toby é zoado pela irmã por não ter nenhum amigo, o Toby usa um cabelo lambido e aparelho dentário, e claro, como toda criança dos anos 90, o Toby sofre muito bullying de garotos emos. E de garotas também. Fugindo de um desses episódios de bullying, o Toby fica preso em uma situação muito ruim e acaba sendo atingido por uma pedra brilhante. Essa pedra, como vocês obviamente já devem ter percebido, é a pedra mágica que dá nome ao filme. E de uma forma nem um pouco expositiva, ela fica implorando para que o Toby faça algum pedido. E assim, depois de muito implorar, ele pede amigos, o que por um lado é fofo, porque ele ganha esses seres alienígenas bem exóticos, e por outro é muito triste. Agora com os poderes da Pedra Mágica, o nosso Toby entra no seu arco de Homem-Aranha e deixa de uma vez por todas de ser aquele nerd sem molho e se torna um garoto super descolado com outro tipo de cabelo lambido, porém, dessa vez, sem nenhum aparelho dentário. Porque vamos combinar, correções ortodônticas é coisa de otário. Enfim, ele chega na aula depois de ter dado um facho na garota que fazia bullying com ele. E é aqui que tudo começa a dar errado. Um garoto chamado Lug alega que um crocodilo gigante comeu seu trabalho, enquanto a Helvética, a garota que faz o bullying com o Toby, continua provocando ele de qualquer forma possível. E o Toby, por sua vez, tenta de alguma forma esconder os alienígenas de estimação que ele desejou para a pedra. Enfim, acontece uma confusão que ninguém se importa o suficiente e os dois caem do terceiro andar e quebram os braços. Mas a pergunta que não quer calar dessa história toda é como raios um crocodilo gigante comeu o dever de casa daquele garoto. Então, a verdade é que o Toby não foi o primeiro usuário da Pedra Mágica, e sim o Lug. Pra quem tava curioso sobre a suposta origem da Pedra Mágica, vai ficar bem decepcionado em saber que na verdade ela nem existe. Tipo, a pedra literalmente caiu do céu junto de alguns raios e pronto. Essa é a Pedra Mágica. O Lug fica implorando pros irmãos dele saírem de casa e tomarem um pouco de sol. Ou, sei lá, ar fresco, porque a tecnologia estava matando eles aos poucos. E ao saírem de casa, eles encontram o arco-íris e decidem ver até onde ele vai. E é no final desse arco-íris que eles finalmente encontram a nossa tão querida Pedra Mágica. E eu devo dizer que isso mexeu tanto com a minha cabeça quando eu era uma criança que eu, não ironicamente, fiquei meses tentando encontrar o fim de qualquer arco-íris que se formava no céu, sem ter a mínima noção física de que um arco-íris simplesmente não tem fim, porque ele é a droga de um fenômeno óptico. Desculpa estragar os seus sonhos, mas se você também foi lesado por essa crença quando você era uma criança, ou sei lá, até hoje, culpe os irlandeses, aqueles malditos irlandeses e suas lendas de potes de ouro que eles adoravam contar pras pessoas. Nunca teve pote de ouro, nunca teve pedra mágica e muito menos o fim de um arco-íris. Muito chato. O irmão do Lug pergunta o que raios poderia ser essa pedra colorida, então ele fala que gostaria muito de saber também. E assim a pedra realiza o seu primeiro desejo e conta pra ele sobre os seus poderes. Então depois disso eles começam a fazer pedidos super comuns para crianças de 9 anos de idade, como um suprimento de chocolate infinito, um castelo gigante e claro, um poço super fundo com crocodilos e cobras venenosas. Porque crianças adoram essas duas coisas. Enfim, o Lug tenta recuperar a Pedra Mágica, descobre que ela estava literalmente em cima de um desses crocodilos gigantes, e não o suficiente, o crocodilo engole a pedra e o Lug se joga dentro da boca dele. E eu sei, parece uma ideia extremamente ridícula, mas vamos ser sinceros, para uma criança isso é muito divertido.
Mas enfim, depois eles descobrem que o crocodilo desejou que ele e os seus amigos ganhassem, sei lá, superpoderes, e numa última tentativa de se salvarem, Lug e seus amigos desejam saírem o mais rápido possível dali. Porque, por algum motivo, só desejar que os crocodilos sumissem era difícil demais. As cobras, tudo bem. Mas crocodilos? Aí era difícil demais. Mas alguns pedidos idiotas são feitos, ele literalmente ganha um par de telefones na cabeça, e enfim, eles têm uma conclusão extremamente lúcida. Aquela pedra só iria causar mais e mais problemas. E então, a melhor solução era se livrar dela. Mas, ao invés de simplesmente desejar que a pedra deixasse de existir, ou sei lá, ficasse enterrada a milhares de metros no subsolo, eles catapultam ela para longe. O que você já deve ter percebido por causa do Toby do capítulo anterior, não adiantou de absolutamente nada. Mas eles são crianças, então eu acho que dá pra relevar. Isso me trouxe um pensamento engraçado, né? Fazer protagonistas crianças no seu filme dá uma liberdade muito grande do seu roteiro ser um lixo. Simplesmente porque você pode culpar as más decisões de roteiro no fato de seu protagonista, sei lá, ter 8 anos de idade. É engenhoso, mas extremamente maligno. A empresa do Mr. Black ia dar algum tipo de festa que eu não me importei o suficiente pra me lembrar sobre. O lance é que os pais do Toby trabalham na mesma empresa do Black, assim como todo mundo que mora naquela região. Então eles meio que precisam estar presentes. E o arco desses dois é o típico, abre aspas, casal muito separado prestes a entrar num divórcio. Fecha aspas. Como os dois fazem parte de setores opostos da empresa Black, eles viviam competindo para ver quem se dava melhor. Afinal, o próprio chefe deles fomentava essa competitividade. E isso foi lentamente minando o amor que eles sentiam um pelo outro, meio que trazendo essa distância psicológica entre os dois. Enfim, o que importa é que a mãe do Toby por algum motivo pega a pedra mágica quando vai ver o seu filho, o que não faz sentido nenhum, mas é o que o roteiro precisa pra gente começar o capítulo 3 dessa história. Chegando na festa, eles dois têm uma outra discussão e ela acaba falando de forma completamente figurativa que queria que eles fossem mais unidos. Mas a pedra, ela não sabe interpretar a figura básica de linguagem, então ela levou o que ela disse no literal, e literalmente uniu o corpo dos dois, bem como gêmeos siameses mesmo. Agora os dois ficam doidos tentando entender como isso aconteceu, enquanto Toby e o Lug vão até essa festa para recuperar a maldita pedra que a mãe pegou sem motivo nenhum. Nesse meio tempo, a Helvética pega a pedra, acaba desejando sem querer que o seu irmão mais velho virasse um besouro ou algo do tipo, eu não sei o que é isso aí, e assim o filme vai se seguindo. Como todo capítulo desse filme, sempre vai ter uma grande confusão, mas o que importa é, o Sr. Black, como todo personagem desse filme, pega a pedra sem querer e coincidentemente faz um desejo enquanto segura ela. Ele deseja que todo mundo daquele salão tivesse um espírito de grab something by the throat, o que em português não faz muito sentido, mas é uma expressão que quer dizer algo como ser determinado ou ter mais força de vontade. Mas a gente sabe que a nossa pedra mágica não gosta muito de metáforas, então mais uma vez ela realiza o desejo de forma completamente literal e todo mundo começa a se enforcar mutualmente. Que linda essa cena. O Sr. Black então descobre o poder da pedra. A Helvética dá um sermão nele por ser um pai ausente. Ela foge numa moto mesmo tendo, sei lá, 9 anos de idade. E depois de um caos completo, o Toby recupera a pedra e, graças a Deus, todo mundo volta ao normal. A mãe e o pai do Toby percebem que o fato de estarem trabalhando em times opostos na empresa está destruindo o casamento deles. E de alguma forma eles se unem para lutar contra isso. Só que, o capitalista multimilionário descobriu uma pedra mágica que realiza todos os desejos de uma pessoa. Então, é óbvio que você sabe onde isso vai dar. Agora com a pedra em mãos, o Sr. Black faz o desejo mais esperado da face da Terra e cria um monte gigante de dinheiro só pra ele. Depois ele percebe que a criação dele, a Black Box, era inútil comparado aos poderes divinos daquela pedra, e acaba descartando o objeto exatamente igual aquele meme do Andy jogando o Woody fora. O que é só uma coincidência, mas eu achei muito engraçada. Ele então deseja ser a pessoa mais poderosa que existe na Terra e simplesmente vira um robô gigante. E assim, eu acho que ele quis dizer que gostaria de ser a pessoa mais influente da Terra, como muito mais rico ou ter muito mais poder estatal.
Mas, sei lá, eu acho que a pedra é só muito burra mesmo. Eu duvido que esse cara queria virar um robô, pelo amor de Deus. Então cada um começa a fazer um desejo mais tosco do que o outro. Tipo, a Helvética achando que a melhor solução pra lidar com o pai dela é virando uma vespa gigante, o que não faz sentido lógico nenhum. E, sei lá, o irmão dela virando um besouro gigante logo em seguida. O Toby invoca seus amigos alienígenas pra tentar ajudarem ele, e claro que o Lug vai chamar aqueles crocodilos gigantescos que quase mataram ele lá atrás. A pedra então começa a se sobrecarregar, e assim todos os pedidos são revertidos. O bebê da família do Lug faz um monólogo se desculpando com a pedra por causa da ganância do ser humano, e assim explica pra todos que ela precisa ir embora. E foi mal, eu acho que eu esqueci de citar que o bebê da família do Lug se tornou a pessoa mais inteligente da Terra. Tipo, ela literalmente conseguiu parar um crocodilo pulando em direção a ela. Desculpa. Todo mundo então faz uma roda pra, sei lá, resetar a pedra de alguma forma, e no final ela se desintegra completamente, fazendo chover mais uma vez e reaparecendo bem longe dali em algum outro arco-íris. O casal vai se retratar com o Sr. Black sobre aquela competitividade tóxica e assim encerra o arco do relacionamento. Assim como o Toby e a Helvética deixam de ser inimigos e aceitam que, no final das contas, eles são muito mais parecidos do que eles mesmos achavam. E por algum motivo que eu realmente não entendi, tudo isso que aconteceu nesses últimos minutos comoveu tanto o Sr. Black que ele desistiu de aperfeiçoar a Black Box e criou algo diferente chamado Green Box. E cara, nem me pergunte qual é a diferença real dessas duas coisas, porque tirando a cor verde e o símbolo de reciclagem estampado em todas as faces desse cubo, eu realmente acho que é literalmente a mesma coisa. O que acaba soando cômico, mas muito real, sabe? Seria muito estranho se realmente mudasse alguma coisa. Um multimilionário passa por uma situação anômala com uma pedra mágica e do nada ganha consciência ambiental. Ah, conta outra, vai. Pelo amor de Deus. Por mais que eu tenha contado a história do filme de uma forma bem descontraída, é inegável que ele acerta em ser um entretenimento para as crianças. Até porque criança mesmo, não tá se importando com mensagens ou lições de vida. Isso aí é mais consequência. O que elas querem de verdade é ver jacarés humanoides ou robôs gigantes. E isso é tanto verdade que uma das coisas que mais acontecem é você revisitar uma obra depois de velho e perceber que ela tinha alguma coisa que você nunca reparou antes. Por exemplo, ter uma piadinha adulta ou, sei lá, uma grande lição de moral. Um exemplo que eu gosto muito é pensar nos filmes do estúdio Ghibli, e como eles encantam crianças por serem muito lindos, e também encantam adultos por criarem ótimas reflexões. Meu Vizinho Totoro, por exemplo, tem uma ótima mensagem pró-natureza e convidando as pessoas a apreciarem mais a simplicidade da vida. Para uma criança é difícil ela entender a diferença cultural e social do campo para a cidade, mas para um adulto, principalmente um adulto que trabalha e está exausto física e psicologicamente com a rotina urbana CLT, se torna um ambiente de conforto gigantesco. E claro, a pedra mágica não vai ter as melhores mensagens do mundo. Tudo aqui que não é a parte mágica de se desejar coisas como a pedra colorida é meio feito de qualquer jeito. Por exemplo, a crítica ao capitalismo feita a partir do Sr. Black, da corporação malvada que domina tudo, ela é bem rasa. É aquele tipo de crítica tão sem fundamento que acaba criando um espantalho de que o capitalismo é só um grande empresário egoísta e uma grande empresa espalhafatosa, como se não houvessem problemas satélites ou, pior, como se isso não afetasse negativamente a vida de todo mundo. Tirando as pessoas que trabalham na Black Ink que podem correr o risco de serem demitidas, nada realmente é afetado pelo Sr. Black. Quase como uma grande fantasia que não existe, sabe? Como uma grande fábrica de chocolate e um Willy Wonka do mal vestido de preto. Outro exemplo bom é o que aconteceu com o filme dos robôs, que por mais que seja melhor escrito que esse, acaba num tom parecido, meio que criando um contraste entre o capitalismo do mal e o capitalismo do bem, sem querer se livrar do que realmente incomodava os robôs naquele filme, que era o sistema capitalista como um todo, tá ligado? Mas antes que vocês venham me criticar, isso também é só uma brisa minha mesmo, né? Não dá pra cobrar uma crítica anticapitalista muito foda de um filme feito pra crianças de 9 anos. Se tu quer algo mais fundado, você tem outros filmes que vão suprir muito bem essa sua demanda. Outro ponto a se tratar, e perdão o pleonasmo, é o clássico clichê de filme infantil que os pais do protagonista querem se divorciar. E quando eu falo que isso é clássico, eu tô falando que isso é um vício do próprio Robert Rodrigues.
Porque esse tema de um problema no casamento acontece em Shark Boy Lava Girl, acontece em Pequenos Espiões, acontece aqui em Shorts e também acontece em We Can Be Heroes, que foi uma continuação espiritual de Shark Boy, lançado lá em 2020. Então assim, eu não sei se ele tá querendo dizer alguma coisa com isso, ou se ele precisa de alguma ajuda, mas ele realmente gosta de escrever personagens adultos com problemas de relacionamento. E eu não tô nem criticando isso, tipo assim, eu tô realmente valorizando, sabe? Meio que se tornou parte da estética dele. Uma estética que consiste em 3 coisas. 1. CGI muito tosco. 2. Problemas de relacionamento. E 3, claro, muitas armas de fogo. Bem, se eu tivesse um filho, coisa que eu não tenho, eu facilmente colocaria ele pra assistir a Pedra Mágica. Eu entendo que existem obras infantis mais contemplativas, como os filmes do estúdio Ghibli que eu citei ali atrás, ou só uma franquia de fantasia muito rica, como as Crônicas de Spiderwick ou até mesmo Nárnia. Mas um besterol de vez em quando não mata ninguém também. É engraçado ver um adulto ficando orelhudo, ou só sonhar que algum dia você pode encontrar uma pedra mágica que vai resolver todos os seus problemas. A cabeça de uma criança no final do dia não é complexa. Ela só precisa de amor, carinho e principalmente atenção. Estar presente, cuidar com tudo que se tem e assim ver aquele pequeno ser humano se tornando algo que algum dia você vai poder olhar e se orgulhar bastante. Mas não se orgulhar pelo que ele possa ter feito, e sim por quem ele é, por quem você ensinou ele a ser. Uma pessoa leve, tranquila e que ama viver, apesar dos pesares. Mas como a gente não tem uma pedra mágica que pode resolver tudo isso num estalar de dedos, a gente continua aqui dando o melhor que a gente pode, e assim tentando construir um futuro em que as coisas sejam pelo menos um pouco melhores do que elas foram ontem, anteontem, e eu acho que você pegou a ideia. Eu gosto desse filme. Obrigado por terem assistido mais um vídeo, e se esse filme marcou a sua infância de alguma forma, comenta aí. Não só vai ajudar no engajamento, como também gera discussões bem interessantes. Bem, eu sou o Tropia e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.